O nosso congresso, saudar também a nossa direção e a nossa mesa, na figura do nosso presidente Sérgio. Eu acho que ontem, mais uma vez, no informe do Sérgio, o nosso partido deu mais um passo nessa construção que a gente vem tendo desde 2011, desde o momento que a Dilma assumiu a presidência, de apontar os limites e os problemas políticos que o governo dela está tendo e as alternativas para a solução desses problemas, né? Eu acho que se tem uma coisa que o PPL não pode ser acusado é de não ter tentado de maneira teimosa, com afinco, com paciência, com pertinência, de todas as maneiras possíveis, brigar para que o governo Dilma desse certo e disputar a Dilma para o projeto que ela própria fez parte, que o projeto que o partido dela, durante muito tempo, dirigiu. Com muito poucos adjetivos, durante muito tempo, inclusive, a gente teve a preocupação de poupar a Dilma, o nome Dilma, atacava ali principalmente o Manteiga, para criar as condições que ela absorvesse melhor, retomasse o rumo, mas não foi possível. Nós estamos chegando agora próximo das eleições no ano que vem. Então, isso dá um salto de qualidade na discussão, porque agora tem o governo, mas vai ter a disputa eleitoral, e é necessário a gente fazer essa disputa dos rumos do Brasil num outro tom, né? Eu acho que é muito importante a gente perceber que as eleições do ano que vem vão ser eleições com um nível de qualidade na discussão política, com um nível de concentração na discussão do projeto nacional, dos rumos do nosso país, completamente diferente daqueles que estão na cabeça do PT. A gente não pode se deixar perder por essa lógica da Dilma, do João Santana. Nós vamos ganhar a eleição no primeiro turno, uma facilidade, um mês antes das eleições, usando os empregos gerados no segundo mandato do Lula, ao mesmo tempo que, como muito bem disse ontem no informe o Sérgio, a gente está entrando pelo 24º mês seguido de ampliação do desemprego na indústria, que é o coração da nossa economia, que é onde está concentrado o nosso projeto de desenvolvimento, os salários, a classe operária, aqueles que elegeram o Lula, elegeram a Dilma e sustentaram esse governo. 24º mês seguido. E aí eu vou me eleger falando dos empregos gerados pelo Lula. Eu vou me eleger falando do aumento do salário mínimo e do aumento da massa salarial criada no segundo mandato do Lula, sendo que, nesse momento, a gente enfrenta um arroxo brutal na massa salarial entre os servidores públicos. Não vai colar. Eu vou me eleger falando do investimento público, do PAC do Lula, no momento que as obras estão virando um cemitério em todas as regiões do Brasil. Ou seja, é um nível de desrespeito à inteligência e ao acúmulo na consciência do povo imenso. Não vai colar. Não vai colar. Agora, eu acho que o maior problema do governo Dilma vai além dessas questões. A Dilma ressuscitou um discurso que foi derrotado no Brasil, que é o discurso de que o Brasil é um país inviável. Não existe nenhum país no mundo, segundo esse discurso, mais amaldiçoado do que o Brasil. A gente tem que ter a maior taxa de juros do mundo, porque senão vai quebrar tudo, o Brasil vai desaparecer do mapa. A gente tem que pagar uma fortuna de trabalho do povo brasileiro todos os anos de juros, senão o Brasil vai se inviabilizar. E agora, na última matéria que o companheiro Carlos Lopes escreveu no HP, uma coisa que eu tinha uma ignorância, eu não sabia essa questão do superávit primário, que também é uma inovação aqui no Brasil, que o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem superávit primário, e também o nosso superávit primário tem que ser o maior do mundo, senão o Brasil vai para o beleléu, vai escada abaixo e etc. O discurso que o Lula ganhou as eleições de 2006, e foi difícil, foi para o segundo turno, contra um candidato bem fraquinho, que era o Alckmin, e passou um sufoco que ele lembra até hoje. O discurso que a Dilma ganhou em 2010, e ganhou por bem pouquinho, aquela conversa do aborto quase derruba ela no segundo turno. Foi da esperança vencendo o medo, foi da confiança do povo brasileiro, nas riquezas do Brasil, na capacidade do nosso país ser o país
que mais se desenvolve no mundo. Esse era o discurso do Lula. O Lula não podia ver um microfone que falava bem do Brasil, que o pessoal fala que só o que vem de fora que é bom, e etc. Esse pessoal tem mente colonizada. Quem falou isso foi o Lula. E foi assim que ele se elegeu presidente, foi assim que ele elegeu a Dilma, e foi assim que ele teve condição de dirigir a ampla frente que a gente formou para dirigir as mudanças nos últimos períodos. E qual é o discurso da Dilma agora? O discurso da Dilma é o discurso do medo. É o discurso que o Brasil não tem condição de explorar o pré-sal, que a Petrobras não tem dinheiro para tirar o petróleo lá de baixo, e aí por isso nós temos que chamar o capital estrangeiro para vir para cá, porque a Petrobras não tem capacidade técnica, tecnologia, competência, é muita coisa para a Petrobras. Quem se lembra do Lula indo lá na Petrobras, dizendo que aqui no Brasil nós temos a melhor tecnologia do mundo, que aqui nós estamos ensinando ao resto do mundo o que vai acontecer, esse discurso é o contrário, é o avesso, é o outro lado do que foi o governo Lula. Quem vê a Dilma dizendo que o Brasil não pode investir, que o Brasil tem que aumentar os juros, que o Brasil não tem dinheiro, que o Brasil não tem viabilidade, é o discurso do medo e é discurso tucano, sim. Eu acho que nós não temos que ter medo de falar isso, não. A Dilma está ressuscitando o discurso de falar que o Brasil é um país inviável. Essa é a verdade. E quem acha que nós vamos entrar nas eleições em 2014, e esse discurso vai ganhar de lavada, com o povo com menos salário, com menos emprego, com os investimentos públicos sendo desacelerados, estava completamente fora da realidade da batalha que a gente enfrentou nas últimas eleições. Por isso, companheiros, eu acho que a gente acertou em tomar a decisão de iniciar as conversas com o Eduardo Campos. Eu acho, ontem, eu também fiquei muito satisfeito com a atividade. Eu gostei do que o Eduardo Campos falou, mas eu gostei ainda mais da maneira como o Eduardo Campos ouviu, da maneira como ele absorveu 100% do informe do Sérgio, aliás, ele ficou 100% do tempo do informe do Sérgio, e com uma preocupação muito grande em entender, absorver, perceber o que o Sérgio estava falando. Eu estava bem atrás dele, e ele ficava falando com o Hollenberg. Você viu esse dado? Você sabia disso? Então, o Hollenberg, a impressão que eu tive dele é que ele não sabia muito ali daquelas coisas, não conseguiu acompanhar. Não, né, mais ou menos. Não, claro, eu vi, muito bom e tal. Acho até que o Hollenberg foi no banheiro na hora do informe, porque não estava conseguindo acompanhar a curiosidade toda lá do Eduardo Campos. Então, acho que ele está ouvindo, está absorvendo, está respeitando o PPL, e está respeitando o PPL pelo nosso programa, pelo que a gente representa, pelo que a gente significa e pelo que a gente defende. É óbvio que a frente que está em torno do Eduardo Campos é uma frente complexa, e é justamente por isso que ela tem condição de ganhar a eleição, não é uma candidatura para marcar a posição. Agora, cá entre nós apoiamos o Lula, né, com o pulmão cheio, quando ele tinha o Palocci de ministro da Fazenda e o Meirelles de presidente do Banco Central. Nós apoiamos a Dilma, até pouco tempo atrás, com Paulo Bernardo, Fernando Pimentel e aquela quadrilha toda que ela tinha embaixo no Ministério. Porque quem estava na presidência e no comando era uma pessoa que estava dentro da possibilidade da gente disputar. Quem é o centro da frente que está em torno do Eduardo Campos é o Eduardo Campos. E o Eduardo Campos está se demonstrando uma possibilidade muito boa para a gente. E eu acho que quem mais tem interesse em que isso dê certo e quem mais vai poder fazer com que essa alternativa dê certo é o nosso partido, é a gente. Tem Marina Silva, tem problema de PPP, tem um monte de trabalho pela frente. Mas trabalho nunca foi uma coisa que nos assustou. A gente sempre entrou nessas frentes e sempre conseguiu nuclear, disputar posição. Lá na frente pode ser que dê errado? Pode ser. Mas eu acho que o governo Dilma, o Sérgio dissecou no informe, com todo o acúmulo dos últimos documentos todos que a gente fez. O que me veio à cabeça é o que dirá o segundo mandato da Dilma. 1 minuto. Quando o Sérgio colocou como é que estava derretendo o nosso superávit, como é que estava se acelerando os equívocos do governo Dilma, o que significaria um segundo governo Dilma, em termos de privatização, de concessão, de ferir ainda mais os interesses nacionais. Então, companheiros, eu queria colocar essa opinião aqui, e para conseguir caber no tempo, eu queria falar também lá, eu assumi uma nova responsabilidade de acompanhar 3 estados do nosso partido,
Nesse último período, tive várias vezes com os nossos companheiros da Paraíba, do Espírito Santo, Sergipe, e eu acho que tem duas questões que é muito importante a gente reforçar na organização partidária. O nosso partido tem duas questões elementares para todo mais que a gente tem que construir para cima disso. O informe do Sérgio, ontem, é um informe capaz de mobilizar muitas forças vivas da sociedade, muita gente que está no movimento sindical, que está na luta, que tem história, e esse informe tem que chegar até as pessoas, nos nossos estados. Então, para isso, a vida coletiva, a vida partidária, é um pré-requisito para a existência do partido. Nós temos que preparar o PPL, o Miguel sempre coloca essa questão, o partido é do tamanho das suas ideias. Por isso que o PPL não é pequeno, não é nanico, o PPL é gigante, é do tamanho da luta do Tiradentes, do Getúlio, e quem duvidar disso vai ver nas eleições de 2014 o tamanho da campanha que nós vamos fazer no país inteiro. Nós temos que preparar o nosso partido para filiar dezenas, centenas, milhares de grandes lideranças nos estados. Esse é o tamanho do partido que o Brasil exige que a gente tenha em cada estado nosso. Então nós vamos abrir as porteiras do nosso partido e vamos ter que conviver cada vez mais com um número maior de lideranças, com um número maior de filiados, porque é assim que o nosso partido vai conseguir cumprir o papel que ele tem a cumprir. Esses 3 estados que eu visitei são estados que nós temos uma possibilidade imensa de crescimento. São estados que essa alternativa que a gente está construindo nacionalmente pode significar uma capacidade nossa de amplificar em muito o nosso peso, o nosso trabalho, a nossa força, a partir do nosso trabalho. Mas, antes de tudo isso, nós precisamos garantir a vida coletiva, as decisões dentro das instâncias partidárias, a reunião dos nossos coletivos no Estado, nos municípios, para que o partido possa ter condições de cumprir esse papel. A segunda questão, para concluir aqui, é que para o partido ter condição de cumprir esse papel e para a sociedade ter mais condições ainda de absorver tudo que a gente tem de contribuição, é fundamental garantir a distribuição do HP. E o Estado que não tem a distribuição do jornal Hora do Povo, na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Vereadores, é um Estado que não consegue ter acesso à política não só do nosso partido, mas de toda a frente que a gente está construindo. Então, se a gente quer construir um grande partido no Estado, que tenha candidatos a deputado, que consiga ter mais filiados, que tenha mais condições de travar a luta, nós temos que colocar no centro a garantia de sustentar o nosso jornal, para que o nosso jornal consiga continuar cumprindo o papel que ele vem cumprindo e garantir que cada jornal desse chegue no nosso Estado e seja bem distribuído. Eu acho que garantindo essas duas questões centrais, nós vamos conseguir cumprir um papel muito grande nesses estados, crescer o nosso partido. Temos, por exemplo, no Espírito Santo, a nossa presidente, que é a companheira que dirige o partido lá, que é a companheira Rose, não pôde ficar hoje, porque teve um problema com o filho dela, ela teve que voltar para o Espírito Santo, mas fez uma mobilização, trouxe o pessoal ontem, organizou um bom congresso e é pré-candidata a deputada federal. E a companheira está ampliando o trabalho do PPL no Espírito Santo, está filiando mais gente, trazendo novas lideranças. O meu papel e o papel de todos os dirigentes do Espírito Santo deve ser fortalecer esse trabalho, fortalecer o papel que a Rose vem cumprindo, fortalecer a ampliação do partido e saber que a nossa força é a nossa identidade, a nossa política e foco no papel que a gente tem que cumprir. Então, companheiros, queria dizer que esse congresso está cumprindo um papel muito importante e eu acho que o nosso partido está se preparando para viver uma campanha eleitoral que vai ter um impacto muito grande na nossa luta, na história aqui da nossa Revolução Brasileira.